Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Em ti, ó Senhor, eu coloco minha fé. 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 Senhor, nosso Deus, te agradecemos nesse instante, Pai bendito, por tua graça misericordiosa para com cada um de nós. Te agradecemos profundamente de dentro do nosso ser, pela oportunidade que nos concedes nesse instante, de mais uma vez estarmos congregados em torno desta mesa, onde o Senhor mesmo é quem deve partir o pão para nós. E nós, como teus filhos e ovelhas de teu pasto, nós temos vindo para este banquete espiritual, para nos alimentar de tudo aquilo que está escrito, Senhor. Ajuda e abençoe os nossos corações, que o nosso entendimento seja renovado pela tua palavra que tem sido revelada nestes últimos dias. E enquanto estamos de pé na tua presença, que o Espírito Santo possa nos limpar e purificar de toda injustiça. Ajuda-nos mais uma vez, perdoa as nossas faltas, os nossos pecados, nossa pouca fé, que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor a cada dia, e que cada culto traga um novo aprendizado para nós, acrescentando palavra sobre palavra, para que a estatura completa de um varão perfeito, que é Cristo, possa ser manifesta através da tua igreja. No nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Deus os ajude, Deus os abençoe. Boa tarde, boa noite a todos, não é? Eu convido vocês para ficarem de pé, para lermos as Escrituras. E desta feita será em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17 de Atos, e o versículo 28. Atos, capítulo 17. Está depois do livro de João. E vamos ler apenas um versículo ou dois aqui para tomarmos o nosso texto para este culto. Atos capítulo 17, versículo 28. Eu vou começar com 27. Para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Vamos ler esse versículo 28 juntos? Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Amém. Senhor nosso Deus, como é bom ler a tua palavra, Senhor, mas ainda melhor é compreender o que está escrito. E tu disseste, bem-aventurado aquele que lê e o que ouve as palavras desta profecia. Mas sabemos que aquele que lê tem que estar lendo um livro que está aberto e revelado, senão não compreenderá. E aquele que ouve tem que entender a voz do Espírito. Como disse o teu servo profeta, ouvir é compreender, é entender o que está sendo dito. Então, que nesse instante, que nesse culto, o grande mestre, o grande ensinador,
o Espírito Santo fale conosco e nos revele as tuas verdades, para que possamos sair daqui abençoados e recompensados pelo Senhor e sermos uma ajuda para as outras pessoas. No nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Podeis assentar. Nós estamos dando continuidade, mais uma vez, ao estudo da mensagem que o servo de Deus entregou para nós, o irmão Branham, e aquele sermão teve o título de Cristo é revelado em sua própria palavra. E nós estamos estudando este sermão e já temos virado a Bíblia para tudo quanto é lado, né? Estudando estas coisas. E eu não compreenderia o que eu compreendo agora se eu não tivesse tido a ajuda, primeiramente, de Deus, mediante os homens que foram bem instruídos dentro desta palavra profética para os últimos dias. Porque para poder ele ser revelado, ele tinha que estar aqui. E todo mundo diz que Deus está aqui, que Deus está presente, mas não sabe o que estão dizendo. E quando ele está presente, ele manifesta o seu verdadeiro caráter. E nesta série de sermão, nós temos aprendido muito sobre a parousia de Cristo, que é a sua presença, como ele disse que estaria nos últimos dias, presente. Nós aprendemos sobre a presença de Deus mesmo nesse tempo final, manifestando-se a seus filhos, a manifestação viva da palavra, e desta feita, não para gerar apenas o que aconteceu com Maria, o Filho de Deus, mas para trazer em manifestação os filhos de Deus. Para isto acontecer, precisava-se da palavra viva, outra vez em manifestação. E eu quero dizer para vocês que quando eu iniciei a tradução da série de mensagens pregada pelo irmão Brian Kosurek, pastor de Ohio, do Tabernáculo do Companheirismo da Graça, eu percebi a profundidade, vamos dizer assim, escriturística dos assuntos que o irmão Branham ensinou neste sermão, quando ele pregou sobre Cristo é revelado em sua própria palavra. Então, eu achei por bem, eu achei que era de suma importância, inclusive passar por cima de outras séries que estávamos pregando, para entregar para a igreja este mesmo assunto, pregando também uma série de mensagens, usando inclusive as anotações do irmão Brian, as mensagens do irmão Branham, porque nós fazemos uma viagem por uma boa parte delas, e com o respaldo da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. E isto tem sido uma bênção para nós na compreensão do ministério profético para esses últimos dias, porque era o ministério de Deus mesmo, uma vez que você aprendeu que a águia voando é o próprio Espírito Santo e ele usa um profeta. Então nós queremos deixar esta série de mensagens, se possível, gravado da melhor forma possível, para ajudar as outras pessoas, os irmãos que trabalham, como muitos neste culto, não podem estar presentes por motivo de trabalho e tantas coisas, e também outros irmãos que moram distante e que acompanham conosco esta série de estudo bíblico. E neste culto de hoje, baseando-se neste versículo, porque nele existimos e nos movemos, né? Nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos poetas disseram, pois vós também, nós somos também sua geração. Baseado nisso, nós precisamos falar um pouquinho sobre a vida de Deus, que foi passada a nós através de seu Filho, Jesus Cristo. E é por isso que naquele sermão, Cristo é revelado em sua própria palavra, você entende de uma forma perfeita e completa a relação entre o Pai e o Filho e como a vida de Deus mesmo passou para nós. Tinha que ter um canal. Por isso Jesus disse, eu vos dou a vida eterna, a vida que estava com o Pai e que me foi entregue para que eu dei a vocês. Então ele disse, esta é a vida eterna, este é o mandamento, esta é a obra de Deus, que creais naquele que o enviou. E se você crê naquele que envia, terá que mostrar isto crendo no enviado, que o principal enviou. Bem? Então tudo isso está expresso nas Escrituras. Então nós sabemos que
esta vida haveria de ser liberada através de um corpo, o corpo de Jesus Cristo. E isso teria que regressar para nós, para fazer com que o corpo místico de Cristo, a igreja, chegasse a ter, a ser e a expressar a imagem do Pai, a imagem de Deus mesmo. E isto foi profetizado ao longo de todas as Escrituras, e Jesus mesmo nos disse, como está aí registrado no Evangelho de João, no capítulo 16, e o versículo 7, onde está escrito: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo eu enviarei. Então o profeta de Deus nos explicou isso de uma forma tão simples. Depois que Jesus ressuscitou e subiu às alturas e assentou-se à destra da majestade divina, foi enviado para nós o manto que o envolveu, que o cobria, a unção, o Espírito Santo. E então nós podemos ver a necessidade da morte, sepultamento e ressurreição do nosso irmão maior, Jesus Cristo, porque ele fez isto para abrir caminho para que a mesmíssima vida de Deus que morou nele pudesse regressar para nós. Amém? Então, o apóstolo Paulo, ele, quando escreveu a carta aos Gálatas, ele disse no capítulo 2, versículo 20: eu já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, Cristo vive em mim. A única forma de Cristo viver em você é que primeiro Cristo viveu em seu Filho, e depois que o exaltou sobremaneira, este mesmo Cristo, ou esta mesma vida, veio para viver em seus filhos. Então Paulo disse: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Então, quando se tem esta fé, ou a fé do Filho de Deus, que é a própria revelação de Jesus Cristo, então você compreende esta relação entre o Pai e o Filho, e depois entre os outros filhos. Por isso que esta fé, ou esta revelação, tem que ser a revelação de Jesus Cristo. E esta revelação de Jesus Cristo, que ficou oculta em mistério, se os homens compreenderam o porquê dela e como isto aconteceria, nos foi prometido que seria revelado nos últimos dias. E estamos nesse tempo quando estas coisas precisam cada vez mais ser esclarecidas. Amém? Em Colossenses, no capítulo 3, o versículo 4, está escrito: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Cristo, que é a nossa vida. Nós não estamos tratando aqui, quando lemos este versículo, de Jesus, o Filho de Deus. Estamos tratando de Cristo, a vida em si mesma. William Branham disse: só há uma forma de vida eterna, e esta é Deus. Quando Jesus disse: eu vos dou vida eterna, ele estava tratando de zoe, a palavra grega que ele usou ali. Zoe significa a própria vida de Deus. Então, um dos poetas naquele tempo, ele falou algo tremendo, ou antes daquele tempo, mas ele já tinha escrito em suas poesias alguma coisa, e Paulo fez menção disso quando ele estava fazendo aquela pregação, dando aquele sermão, como está registrado no livro de Atos, e Paulo se referiu a um dos poetas, daquelas pessoas que eles acreditavam neles, e Paulo disse: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram. Sabe? O que é que aquele poeta tinha dito? Pois somos também sua geração. Nele vivemos, movemos e existimos. Aquele poeta tinha dito isso. E aí, em alguns cultos bem anteriores a estes últimos, nós falamos quem era aquele poeta a quem Paulo se referia, inclusive. E então, hoje nós queremos examinar um pouquinho sobre a vida de Deus que esteve em Cristo, não é? E contrastar, fazer a diferença aqui com a vida híbrida que nós possuímos nesses corpos de mortos. Você está em um corpo que está caminhando para morrer, e esta vida híbrida ou misturada que você tem, a qual você tem vivido, esta vida tão facilmente nos molesta sempre, nos traz problemas, dia após dia, até a hora da nossa morte. E a vida de Deus foi prometida a nós para nos livrar destas moléstias.
nos livrar desses problemas. E agora, com isto em mente, com este início aqui em mente, eu gostaria de ler da mensagem do irmão Branham, Cristo revelado em sua própria palavra, a sua oração inicial. Eu creio que este já é o culto de número 11 ou 12, se não me falha a memória, sobre esse assunto. Estamos ainda naquela oração de abertura, sendo que desta vez pegaremos a última parte. Ele diz: inclinemos nossos rostos, Senhor Jesus, o pastor do grande rebanho. Estamos tão endividados contigo, Senhor, que nunca poderíamos pagar-te pelo amor que tu tens derramado em nossos corações. Nos sentimos tão indignos enquanto inclinamos nossos rostos e estamos de pé em tua presença. Então, observe, tudo isso nós já lemos, já temos estudado com riqueza de detalhes esses assuntos. Mas nós vamos nos ater nesse culto a esta continuação aqui, olha. Te pedimos que nos limpes de todas as faltas e de todo pecado. Rogamos que tu fortaleças nossos corpos hoje. Muitos estão enfermos e aflitos, como se mostra aqui, de panos e pedidos chegando por telefone por todas as partes. Foi assim que irmão Branham começou a mensagem. Cristo é revelado em sua própria palavra. Este é o parágrafo primeiro ainda. Eu quero que vocês observem que ele está falando sobre pessoas que tinham problemas físicos, de enfermidade, e isso estava sendo de uma forma que todos poderiam perceber pelo monte de pedido, panos, lenços, peças de roupa que tinha no púlpito para ser orado por ele no final daquele culto. E tantos pedidos que tinham vindo por telefone de pessoas enfermas pedindo oração. Entende? América, os Estados Unidos, Canadá e tantos países ao redor do mundo, e África, e enviavam, e escreviam carta pedindo um pedacinho de pano sobre o qual o servo de Deus tinha orado. E muitos eram libertos de seus problemas, de suas enfermidades e de suas opressões. Então ele está pedindo aqui: te pedimos que nos limpes de todas as faltas e de todo o pecado. E agora, antes que nós possamos seguir lendo, e claro, vamos seguir lendo esta mensagem mais em cultos futuro, eu quero que vocês percebam este pensamento, que todos nós somos nascidos fora da perfeição. E esta perfeição nós almejamos, nós desejamos nesta vida, mas nós já nascemos fora dela. Entende? Mesmo o seu bebezinho, a sua criancinha, que ainda, nem falou a sua primeira palavra de uma forma inteligível, né, que você possa compreender o que ela está expressando, mas ela já nasceu fora da perfeição. Todos nós somos nascidos em pecado e incredulidade por meio do desejo sexual dos nossos pais. Porque não era para nascermos desta forma, não era o plano original de Deus, da forma que nós viemos ao mundo. Bem, como resultado, nós levamos em nossos corpos, você leva em seu físico, uma humanidade. Por que levamos em nossos corpos? Porque a vida vem através da continuidade. E um corpo traz outro, um corpo traz outro corpo ao nascimento. Então, desde os nossos primeiros pais até nossos dias, e até que haja nascer e pôr do sol nessa dimensão humana, haverá então pessoas trazendo pessoas, como um veículo. Simplesmente isto. Então, nós em nossos corpos estamos levando uma humanidade viajando, e cada vez mais que um vem à cena, e mais um, ele vem outra vez cheio de falhas, cheios de faltas, cheios de pecados. Não tem como escapar disso. E eu quero que vocês notem que nesta oração que o profeta de Deus fez, a petição que o irmão Branham fez aqui, ele está invocando a Deus, pedindo a Deus para nos curar de nossas faltas e de nossos pecados. E você sabe que pecado é incredulidade. Na realidade, ele está dizendo: Senhor, tira de nós toda incredulidade, quando ele fala sobre pecado. Porque observe que ele está orando junto com uma congregação de crentes, de filhos e filhas de Deus. Então são pessoas que já não estão mais praticando determinados atos, já não estão mais cheios de vícios, são pessoas que já não estão mais fumando, bebendo, prostituindo e todas estas coisas. E aí, por isso que vem, às vezes, um visitante entre nós, como já tem acontecido, e diz: mas não foi uma pregação que ele fez, ele deu um estudo, não é? Porque, na realidade,
É uma coisa quando você está pregando para dizer para as pessoas: aceitem Jesus como seu Salvador, vamos dizer assim. Mas é outra coisa quando essas pessoas aceitam e diz: eu creio, eu quero. Então elas precisam serem instruídas de como devem permanecer na presença de Deus. Essa é a diferença. Então observe que, orando junto com um grupo de irmãos, de pessoas convictas na palavra profética e no cumprimento das Escrituras, ele está pedindo: livra-nos, limpa-nos dos nossos pecados, não nos deixe na incredulidade, não nos deixe com dúvida, nós não queremos descrer daquilo que o Senhor está fazendo. Esta é então a sua oração, e ele está pedindo a Deus para nos livrar também de nossas faltas. Ele está pedindo ao nosso Pai Celestial que cure os nossos corpos, sabe? Que cure os nossos espíritos, porque nós temos necessidade de corpos são, de espíritos são, e eu espero realmente que não haja nesse culto nenhuma pessoa que diga assim: eu sou perfeito, eu sou perfeita, eu não preciso mais disso. Considere que aqueles que dizem que não precisa mais ser instruídos ou chamados a atenção, esses estão correndo um grande perigo, porque este é o espírito e o estado do que acontece em Laodiceia, que está fora da palavra, fora da vontade, vomitada da boca de Deus. Em Apocalipse, no capítulo 3, para poder prosseguir, já que eu citei o que acontece em Laodiceia, em Apocalipse, capítulo 3, e o versículo 14 de Deus. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, onde diz: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te, pois, que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Mas diz: eu não preciso desse ouro, já estou rico. E vestido branco, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Pensam que já estão cobertos, já têm a cobertura da palavra. E que unjas os teus olhos com colírio, para que vejam, mas acham que estão vendo. Acham que estão vendo. O que não tem percebido aqui é que seus globos oculares estão atrofiados, porque os nervos ópticos, os 6 nervos que temos, sabe, 4 que olham à distância e 2 que olham na proximidade, e esses nervos ópticos, quando eles estão cansados, com o tempo, quando vai chegando a idade, e não depende da idade, porque às vezes criança, 2, 3 anos, precisa usar óculos. Então o que acontece? Necessita-se de um grau. E você sabe que até hoje, qualquer problema na sua visão, qualquer coisa que você não esteja enxergando bem, então você é aconselhado a ir para um oculista, e você até sofre dores de cabeça. Então você é enviado para um oculista para que ele te passe um óculos de grau. Então ele não procura a raiz da questão, ele quer simplesmente passar a receita, ganhar por ela, cobrar por ela, ter um plano, se é que você tem um plano de saúde que cobre aquilo, ele ganha para fazer aquilo. E simplesmente quem está por trás do balcão, que está com as peças para ser vendida, eles querem vender o grau ali que o médico passou para que você usasse. Mas, entretanto, desde 1920, que um grande cientista, um grande oculista descobriu que isso não seria a parte mais necessária, porque seus olhos estão precisando de um grau a mais, porque ele está atrofiado, ele está preguiçoso e cansado. E uma vez que você coloca um grau sobre os seus olhos, aquele nervo óptico vai continuar tão atrofiado como antes, porque o trabalho que ele deveria fazer, o grau já fez. Ele aumentou a visão dentro de você, então ele deixa de trabalhar e cada vez mais ele vai ficando mais cansado, mais atrofiado, e necessita-se de um grau maior, maior e maior, até que ele para de funcionar, você fica cego. Então o resultado seria trabalhar com o nervo óptico, exercitá-lo como você exercita seu físico, para que ele volte a trabalhar normalmente, até que você chegue a idades avançadas. Mas não é interessante para a ciência fazer isso. Ganhariam menos dinheiro com isso, porque demora mais. Eles querem uma coisa logo. Eu quero entender tudo logo. Me diz tudo o que é isto. Eu quero saber toda a revelação logo.
Aí pergunta, e isso que significa o quê? O que acontecerá em tal tempo? E o que vai acontecer nisto? E como vamos ser assim e assim? E nós não temos pressa. Estamos trabalhando dentro de um tempo limite que Deus tem estabelecido para nós. Se fôssemos para ter pressa, teríamos sabido toda a revelação desde quando viemos para a mensagem. Mas estou com 20 e tantos anos estudando essa mensagem e agora que eu estou começando a entender estas coisas. Bem, Deus tem um tempo determinado, porque Ele vem trabalhando conosco à medida da nossa capacidade, o tanto que poderemos ter o nosso nervo óptico exercitado. Então, com o tempo de mensagem que eu tenho, eu não me tornei cansado, meus olhos não ficaram cansados, porque eu usei o colírio certo, e depois de 20 e tantos anos, agora que eu enxergo melhor, agora que você está vendo as coisas claras. Mas aqueles que colocaram um grau, que aumentaram as letras de tal, aquele tamanho, o nervo ficou mais cansado, e hoje você mostra a palavra revelada como é, e ele diz, já não vejo mais. Pense nisso, e veja do natural para o espiritual o que isso tem acontecido. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, aqui está a carta para a igreja de Laodiceia. Aqui nós encontramos a condição da igreja de Laodiceia, e aquelas pessoas, elas têm certas predisposições, sabe? E você sabe, elas estão cheias de faltas. E, no entanto, não são conscientes de nenhuma dessas faltas. Elas estão cheias de faltas, de erros, problemas e pecados, mas elas não estão conscientes destas faltas. As Escrituras nos dizem que eles são mornos, nem frio, nem quente. Eles nem são incrédulos totalmente, nem verdadeiros cristãos. Eles estão no meio, entre uma coisa e outra. Uma hora pode estar bem incrédulo, outra hora pode estar bem crente. Uma hora pode estar bem pisando no mundo, outra hora pode estar bem dentro do céu. Então ele engana a si mesmo e acha que é alguma coisa. E às vezes se acha até uma pessoa bem esperta, porque pode interagir entre um mundo e outro, entre o natural e o espiritual, porque ficam ali no meio. Entenderam? Então eles são mornos. Inclusive espiritualmente estão nus, sem nenhuma cobertura. São espíritos, esses são verdadeiros espíritos descarnados. A verdade é esta. Porque nem sequer fazem parte do corpo. O corpo se fala de carne, entendeu? Da matéria. Eles nem sequer fazem parte do corpo místico de Cristo. Estão nus. No entanto, eles são cegos. Por isso não podem ver sua própria condição. Eles não entendem. Essa é Laodiceia. Eles pensam que porque são ricos e têm bens e tudo mais, bens, poderíamos falar muitas coisas. Eles pensam que não têm necessidade de nada, porém eles não são conscientes de seus muitos defeitos. Quando você mostra seus defeitos, eles arranjam os dentes, mostram que não são ovelhas obedientes, mas lobos vorazes que estão próprio a morder. Eles não têm, eles não são conscientes de seus defeitos. Mas, no entanto, quando você traz, através da palavra, aquilo à sua consciência, então eles odiarão. Que tal condição está neles e eles não sabem. E se você trouxer isto à tona, você terá problema. E então nós escutamos ou lemos ao irmão Branham orar pelas pessoas, em sua oração inicial a Deus. Ele ora a Deus para que nos limpe de todas as nossas faltas e pecados. Veja, então nós vamos estudar um pouquinho isso aqui para entender melhor porque ele fez esta oração e o que isto representa, o que podemos extrair disto para o nosso aprendizado. A palavra falta, ela vem de uma palavra do latim, e significa enganar ou falhar. A palavra falta vem do latim e significa enganar ou falhar. Em outras palavras, uma falta ou fracasso em conseguir algo. Fracassou, faltou em conseguir, fracassou em conseguir algo que se esperava. Entende? É uma busca, é um aprendizado, se procura, mas no entanto fracassa nessa busca, fracassa nessa procura, não consegue aquilo que se espera, e no entanto, através de nosso engano, nós não conhecemos onde falhamos. Uma falta é isto. Por isso ela vem do latim, e o que
E o significado, a designação disso de falta, é exatamente isto: enganar ou falhar. Então você falha em obter algo, você fracassa em obter algo, e através do nosso engano, porque você se engana, não sabe o que está buscando, sabe? Você não reconhece, não descobre onde falhou, porque quando se descobre onde falhou, se volta lá na encruzilhada e volta. Quando você descobre que errou o caminho, quem dirige sabe muito bem o que é isso, você vai muito bem. Daqui a pouco você vem aquele sentimento, aquela coisa, estou no caminho errado. As placas aqui já indicam outra coisa. E aí você sabe que não adianta seguir o que as placas estão indicando, que elas estão indicando sentidos diferentes. E se você não sabe onde você errou? Quando você descobre qual foi o ponto que você passou, qual a interjeição, onde você deixou de ir, então você volta, faz meia volta e vai lá. Ou pergunta: escuta, eu sei que eu estou errado. Qual a melhor forma de chegar? Onde eu faço o retorno para ir para tal lugar? Entende? Mas o próprio engano, por a pessoa falhar, sabe, nisto, ela não sabe aonde foi que deixou de fazer ou de crer. Então por isso ela segue, simplesmente segue, cada vez mais distante da palavra, cada vez mais distante da revelação, e não quer voltar atrás, porque não sabe aonde falhou. E vinha tão bem, eu vinha dirigindo tão bem, eu vinha pregando tão bem, era um assunto tão bom, o povo se regozijou tanto, mas daí a pouco, mas e agora? Estou pisando aonde? Aí vai simplesmente seguindo. E se você for seguindo, você tem muito chão para onde ir. Você tem muito chão para onde ir. Mas aonde é o destino? Onde é mesmo? Qual era o destino que eu estava indo? Comecei aonde? Estou em que lugar? E aí pode viajar o grupo terrestre, tem lugar para onde ir, faça volta por onde for. Mas para onde você vai? Eu não quero me aprofundar bem nesse campo, você já sabe onde chegaria. Então, em essência, você pode ver que isso que nós estamos estudando, no inglês do século XX, esta palavra significa falhar. Falhar em ter o efeito desejado. O profeta do Senhor está dizendo assim: nos limpa de toda falta e pecado. Pecado é incredulidade, e falta é não alcançar o efeito desejado, fracassar em alcançar o objetivo, sabe? Então observe porque eu quero mostrar para vocês estas coisas. No inglês do século XX, esta palavra falhar, ela significa falhar em ter o efeito desejado. E isto é exatamente o que a palavra pecado significa no grego. É a mesma coisa, falhar no inglês do século XX. Ela tem o mesmo significado de pecado no original grego, que é também falhar em ter o efeito desejado. Por isso o profeta de Deus transliterou isso para nós, eu não sei se seria essa expressão, dizendo: pecado é incredulidade. Você peca porque você se desvia, o que é arrepender-se? Melhor explicando, arrepender-se é reconhecer que está indo em direção errada, então você dá meia volta, sabe? Você começa a andar então em direção contrária. Sempre se recorde, uma palavra fora é o reino de Satanás. Uma palavra. Você pode ter toda a Bíblia, menos uma palavra. Isto é o reino de Satanás. Mas e o resto? Não eram bom? Não eram boas? Coisas boas? Eram coisas boas. Mas uma palavra fora da Bíblia, uma palavra fora da verdade é o reino de Satanás. Webster continua explicando para nós o significado das palavras. E ele diz que a palavra falta originalmente significa fracasso ao ter. Qual é a oração mesmo do irmão Brana? Te pedimos que nos limpes de todas as faltas e de todo o pecado. Tá. Falta significa fracasso ao ter ou fazer o que é requerido. Bem, o que Deus requer de você? E o Espírito Santo, quando vem e nos leva ao canto da parede, ele requer de nós alguma coisa. Então, quando você tenta fazer ou obter aquilo, você falta,
você fracassa, você não consegue alcançar. Então isso significa você está em falta. Porque você fracassou ao ter ou fazer o requerido. Falta também significa carecer. Fica uma pessoa carente de. Falta é incumprimento. Você não cumpriu. Ou desatenção. Você não estava bem atento ao que foi ensinado, o professor para a sua lição, mas você estava desatento e por isso faltou na prova. Entendeu? Quando se falta na prova, não é porque você não estava presente no dia da prova, mas quando aquilo é colocado à prova no papel, você não obtém o resultado esperado. Você está em falta. E recebe um X vermelho, né? Não sei se ainda é assim. Errado. Está errado. Você não obteve o resultado requerido, que foi requerido de você. Então observe, falta também significa algo que mancha a aparência. Falta é algo que mancha o caráter. Falta é algo que mancha a estrutura. E daí vem todas as variações possíveis. Imperfeito, falha, imperfeição, defeituoso, culpável de erro, merecedor de culpa. E o Webster continua dizendo que a palavra falta se refere a uma definitiva, embora não totalmente imperfeição, condenatória em nosso caráter. É uma falta no caráter. É uma falta que não totalmente condenatória, mas está caminhando para isto, para uma condenação. Porque manchou o caráter, manchou a estrutura. Então necessita-se de quê? Se é algo que mancha a estrutura, sabe, toda a conjuntura da casa, da construção, então precisa que alguém vá lá e cubra. E não só cubra como uma pintura nova por cima de uma velha, mas somente o sangue de Cristo pode limpar a mancha, limpar a falta. E é aí que está a oração do irmão Brando no começo da mensagem. Cristo é revelado em sua própria palavra. Te pedimos que nos limpes de todas as faltas e de todo pecado. Amém? Então veja que coisa. Então o Webster nos ilustra o seguinte, quando ele fala sobre o significado da palavra e o que deriva dela, ele nos dá essa ilustração, dizendo que sua única falta era a teimosia. Ele era uma pessoa teimosa e reconheceu isto como uma grande falta. Então, eu também penso que nós podemos dizer isto desta era final, deste fechamento de tempo. Nós podemos dizer isso sobre Laodiceia, sobre aqueles que foram acometidos pelo Espírito laodiceianos, nesta hora. A maior falta das pessoas repousa sobre a sua teimosia. A incapacidade de mudar, sabe? As pessoas não estão aptas à mudança. Elas querem continuar do mesmo jeito. A incapacidade de mudar suas mentes e receber a verdade e caminhar pela e por a verdade. São teimosos. Mesmo você mostrando por todos os lados, mostrando todas as provas, prova cabal, definitiva, mesmo assim, eles insistem em ser teimosos, porque não querem mudar, não querem voltar atrás, não querem dar meia volta. Não estou falando só sobre o povão, sobre as pessoas. Eu estou falando para crentes, estou falando para cristãos, estou falando para pregadores, para todas as classes de pessoas. Entende? A falta é a teimosia. Agora, quando você estuda a palavra teimoso, significa uma firmeza de propósito inata. A pessoa tem um propósito e diz: daqui eu não saio, daqui não me retiro, daqui ninguém me move, essa é a minha decisão, eu acho que eu tenho que viver assim e acabou. Aí quando mostra seus erros, olha, eu não quero que me aponte as faltas, eu já me conheço. E ainda diz: Deus conhece o meu coração. É por isso mesmo. Por Deus conhecer meu coração é que Ele sempre está me advertindo. Agora, haja eu com teimosia. Seja um teimoso, uma pessoa teimosa, e veja qual será o resultado. Já está nas Escrituras qual é o resultado. E nós vamos ver isto aqui já. Então, teimoso significa uma firmeza de propósito inata, curso ou condição que é intensamente resistente à mudança. Tudo que vem para te mudar, você coloca um pé atrás de: opa, peraí, eu estou acostumado a ser assim.
Já estou acostumado a ser desse jeito. Não quero mudar nada. Está tudo muito bem assim. Então, em outras palavras, isto é incapacidade de arrepender-se. E quando as Escrituras falam sobre isso, diz assim, olha, se não te arrependeres, eu virei a ti sem avisar e removerei o teu castiçal. Então deixa a pessoa nas trevas, na escuridão. Mas já foi dito, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Como é que ele pode remover esse castiçal? Como é que Deus pode remover a palavra de um ser, de uma pessoa? Ele não permite que a pessoa veja a completa abertura da palavra. Porque toda vez que a palavra ela é aberta, porque o profeta disse que a terceira etapa foi a abertura da palavra. Quando a palavra é aberta, ela mostra luz, ela ilumina. E por isso ela disse, você não pode pegar um candeeiro e colocá-lo no velador e colocar alguma coisa por cima. Ele tem que ficar descoberto para dar luz para todos que passam. Entende? Então quando Deus remove o castiçal da igreja, de uma pessoa, a pessoa fica às escuras. Ela pode procurar onde for, mas a sua teimosia, sua incapacidade de arrepender-se, fez com que ele removesse aquele pouco que tinha. Porque ele disse, até aquele que não tem, até o pouquinho que tem, o que ele pensa que tem, aquilo será tirado e dado para quem realmente tem. Meu Deus. Então, isso significa o quê? A pessoa não quer arrepender-se, porque não quer mudar seus pensamentos. Não quer mudar seus pensamentos. E você sabe que para chegarmos até aqui, dentro desta série de mensagens, nós já aprendemos sobre o novo coração, mudança de temperamento, né? Mudança de atitude, mudança de mente, aprendemos tudo isso, então por isso nós já deixamos de nos repetir tanto. Entende? Porque agora nós cremos que poderemos prosseguir nesse estudo, porque você já tem a base, como é que foi essas coisas. Então, ser teimoso significa que você está enraizado em seus próprios pensamentos ou ideias e se encontra incapaz de mudar. Mesmo que você saiba que alguém sabe mais, que fulano entende mais, já passou pela experiência, mas você quer mostrar que também sabe e não muda, não tem humildade de mudar aquilo, ou de reconhecer erro que não estava certo ou certa. Para ser incapaz de mudar seus próprios pensamentos, o primeiro passo, aliás, para ser capaz de mudar, o primeiro passo é reconhecer que seus próprios caminhos não te têm deixado chegar ou não têm te conduzido a nenhum lugar. Entende? Você tem que reconhecer o que é isso. E no que diz respeito a Deus, no que diz respeito a Deus mesmo, a teimosia gera a morte. A teimosia é causa, é digna de morte. Morte é separação eterna de Deus. Olha, observe a sua teimosia, a minha teimosia, se eu querer ser teimoso e seguir desse jeito. O escritor que mostrou o significado das palavras, ele disse que o meu maior defeito, a minha falta é a teimosia. Então nós estamos estudando o que seria isto, a ponto de um homem que sabia a definição das palavras poder dizer que este era seu defeito. Então vamos ver isto agora na Bíblia, não é? E vamos ver também na mensagem o que o profeta disse, porque ele conhecia as Escrituras, e nós temos que conhecer o que ele conheceu. O problema é esse, que às vezes o profeta disse, o irmão Brana disse, o irmão Brana disse. Por que ele disse? Porque ele conhecia a palavra, ele conhecia a palavra. Agora, como eu posso entender o que ele disse se eu não conheço a palavra? Nós não temos uma mensagem vamos dizer assim, porque alguém me disse. Entende? Você não aprende porque eu estou lhe dizendo. Eu posso te falar aqui a noite inteira, o ano inteiro, mas se Deus não falar ao teu coração, você não vai entender nada. Você pode ter as 1100 mensagens, mas se Deus, o Deus que estabeleceu a palavra, não revelar isso ao teu coração, você não vai entender nada. Você vai ficar se batendo com a letra. Esta é uma grande verdade. Deuteronômio capítulo 21, versículo 18. Eu disse que para ser capaz de mudar seus próprios pensamentos, o primeiro passo é reconhecer que os seus próprios caminhos não têm conduzido a nenhum lugar. E no que diz respeito a Deus, a teimosia é digna de morte. Vamos ver como está nas Escrituras, em Deuteronômio, capítulo 21, a partir do versículo 18. Eu já vou lendo aqui enquanto vocês procuram. Quando alguém tiver um filho, nós começamos a falar sobre o quê? A vida de Deus foi passada para seu filho, para que os outros filhos pudessem obtê-la. Então falamos que a vida vem pela multiplicação, pela continuidade, a multiplicação de células, e todas essas coisas. Deuteronômio 21, 18. Quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde,
Um filho teimoso, costumaz. Ele não quer mudar seu costume, por mais que você diga, meu filho, isso está errado. Não pode, não faça isso. Mas ele continua. Quando alguém tiver um filho costumaz e rebelde, que não obedecer à voz de seu pai e à voz de sua mãe, aí vamos levar para um psicólogo, né? Vamos levar para... Hoje faz isso, mas naquele tempo, veja quem eram os psicólogos naquele tempo. Hoje nós temos criancinha pequena, nós temos o conselho tutelar, e se você puxar as orelhas dele, o vizinho tem todo o direito, tem o telefone, que eles podem ligar sem ninguém saber, sem identificar, e dizer, nós temos uma criança aqui que os pais estão maltratando, eu escutei seus gritos. E as crianças sabendo disso, olha, qualquer olhar feio, eles já gritam parecendo louco, porque eles querem que seus pais sejam castigados. É incrível, não é? Eu estou falando assim até como um gracejo, mas imagine como é a coisa. Então observe, castigando eles, lhes não der ouvidos, observe, não obedece à voz do pai e da mãe. Aí quando se castiga, não lhe dão ouvido, então seu pai e sua mãe pegarão nele. Não é aquela coisa, não, fulano, não bate não, tadinho do meu filhinho. Não foi você que deu a luz a ele, mas eu sou o pai. E fica um contra o outro, né? Aí a criança não sabe para quem corre, se para a barra da saia da mãe ou para as pernas da calça do pai. Um vai repreender, diz não e tal, e fica aquela coisa. E um diz não, você não faz, mas mãe, o pai não deixou, mas a senhora deixa, e um tira a autoridade do outro. Porque os dois não estão num só pensamento para formar o lar, e aí vem os problemas. Mas aqui diz que o pai e a mãe, eles estavam em acordo, a ponto dos dois estarem certos do que estavam fazendo, porque já tinham trabalhado com aquele filho, e mesmo assim ele insistia. Então veja, então seu pai e sua mãe pegarão nele, e o levarão aos anciãos da sua cidade, e à porta do seu lugar, e dirão aos anciãos da cidade, este nosso filho é rebelde e costumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e um beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, e todo Israel ouvirá e temerá. Agora, se eu tivesse vivido nos dias de Moisés, quando a lei estava sendo aplicada, como eu agiria com meus filhos? Que tipo de filhos eu teria? Você pode ter certeza de uma coisa, eles pensariam 2 vezes antes de te desobedecerem. Eles pensariam não 2, 1000 vezes antes de você dizer faça, e eles dizer assim, eu não quero, estude, não, prefiro brincar. Eles pensariam 2 vezes. Entendeu? Quando você dissesse para suas filhas, não é tempo de você namorar, mas eu quero, todas as minhas amigas têm, para que você quer? Que responsabilidade você tem? Para poder sair a qualquer hora, com quem quer que seja? Acabou. Isso não tem mais. Eles sabem que não serão apedrejados, eles sabem que não poderão levar uma chicotada, e se você der uma chicotada nele, amanhã eles poderão te matar. Pergunte para cada um que já matou o pai e a mãe, e estão ainda em penas leves, porque se comportaram bem dentro da cadeia. Engraçado, dentro de casa não tinha comportamento, mas quando vai para a cadeia, bom comportamento, para que livre-se daquela pena máxima e volte a praticar maldade aqui fora. Você sabe que isso é uma realidade. Quem trabalha no sistema penitenciário, como temos um irmão que faz isso, o que ele tem para contar é aberrante sobre essas coisas. Entende? Mas se hoje fosse assim, meu filho, os pais não estariam hoje sofrendo com seus filhos, porque eles seriam filhos obedientes. E aqueles que não eram filhos obedientes, eles deixavam de participar da família, da comunidade e até mesmo da vida. Eram apedrejados. Porque o povo de Deus, o povo de Israel, não poderia tolerar uma pessoa teimosa em seu meio. Marque bem essas escrituras, você acabou de ler, viu? E veja a diferença daqueles dias para hoje. Por isso que hoje estão da forma que estão. Por isso que hoje um pai pensa 2 vezes. Por isso que hoje um casal reluta em colocar um filho no mundo. Entende? Porque eles sabem como está a sociedade. E se isto prosseguir, chegará um tempo que você não terá o direito nem sequer de educar seus filhos.
Para isso começar, começou pelo tempo. Você não vai ter tempo mais de educá-los. Não terá condição de você cuidar de seus filhos. Porque se você for educar eles, quem vai alimentá-los? Então você terá que sair para trabalhar, e você trabalhará toda a sua vida e nunca conseguirá nem o suficiente para eles, para que realmente você não tenha como, não tenha tempo. Eles terão que ser educados por outros, e depois eles serão educados pelo governo, pela sociedade, da forma deles. Não passarão de clones, sem mente, sem... Meu Deus do céu, não chega nem as palavras. Salmo capítulo 78, versículo 1. Salmo 78, versículo 1. Escutai a minha lei, povo meu. Os teimosos não querem escutar. Escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola. Falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Observe que agora quem está dando esse testemunho são pessoas que não foram apedrejadas, porque foram obedientes a seus pais e mães, e ouviram sobre os enigmas de Deus, sobre as parábolas de Deus, que tinham sido faladas nos tempos antigos, e aquilo passou de pai para filho. O testemunho foi testificado de pai para filho, e agora esses podiam dizer isto: ouvimos do nosso pai. Desde a antiguidade isso foi falado. Versículo 4. Não os encobriremos aos seus filhos, porque meus filhos são também filhos do meu pai, viu? Seus filhos são também filhos do seu pai. Porque a vida vem assim: corpo levando a humanidade sobre os seus lombos. Então não os encobriremos. O que meu pai me ensinou, eu terei que passar isso para os meus filhos. Mas se entre uma geração a outra houve aí um entrave, a ponto deste pai ter ensinado, mas este reteu, escondeu e não fez eco, e não ensinou, e o outro também não, e o outro também não, mas lá na frente aquela semente de vida passou por todos e chegou aqui. Então quando essa semente de vida chegou aqui, manifestou-se num terreno fértil e próprio, então o coração deste é convertido ao coração do primeiro. Isto é o que a mensagem de Elias veio fazer. Amém. Mostrando este o sentido espiritual. Não importa se os pais niceianos ou pós-niceianos, eles não tiveram isto, mas a vida veio de corpo a corpo, na multiplicação. Chega-se aqui, então o que é que acontece? Ah, um milagre, algo acontece, os corações deste, o entendimento deste é levado a ter o mesmo entendimento daquele que realmente ensinou, porque a verdadeira instrução tem que chegar ao verdadeiro filho. Então vamos ver. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais, para que as fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse. Os filhos que nascessem, os quais se levantassem e a contassem aos seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração costumais. Está aqui outra vez. Geração costumais e rebelde, geração que não regeu o seu coração, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Então veja que alguém estava passando para seus filhos, para que eles dessem continuidade para a geração futura, para que a geração futura não fosse como esses atrás, é esse entrave no meio que eu disse, daqueles que não ensinaram verdadeiramente. Viu? Então aquilo é passado, chega num ponto que é passado verdadeiramente para alguém, para que dali por diante eles voltem a ter o mesmo entendimento e continue, e não haja como aqueles que foram pais rebeldes, teimosos, costumados, que não obedeceu à palavra de Deus. E agora, sempre lembre-se disso, que quando a Escritura fala do coração, olha aqui, olha. Mas guardasse os seus mandamentos e não fossem como seus pais, geração costumada e rebelde, geração que não regeu o seu coração, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Se lembre-se,
que quando estas escrituras falam do coração, se refere ao entendimento que vem de Deus e é correto. O homem segundo o coração de Deus, veja, o homem segundo o coração de Deus é que tem o entendimento de Deus nele mesmo. Agora, de onde vem a teimosia? De onde vem a teimosia? De onde vem isto? Como isto pode? Para fecharmos este culto, né? De onde vem a teimosia? De onde vem isto? Porque você já sabe, está Deus tão contra a teimosia, Deus está tão contra isto, que ele estabeleceu morte por apedrejamento a qualquer filho que não fosse obediente aos pais e quisesse continuar obstinado e teimoso. Deus estabeleceu morte por apedrejamento. O que é a teimosia a ponto de Deus fazer isto? Bem, geralmente você diz assim, olha, fulano é tão teimoso como uma mula. Quem lembra dessa frase? Vocês lembram disso? Já viram isso? Ô menino, viu? É teimoso como uma mula. Mas fulano é teimoso como uma mula. Porque você fala, explica, e a pessoa insiste. Teimoso feito uma mula. Por que dizemos isto? Por que temos esta expressão? Bem, por que será que nós sempre associamos uma mula com a teimosia? Você faz isso sem saber por quê, às vezes, mas você sabe que a mula é um animal teimoso. Mas e a raiz da questão? Por que é um animal teimoso? Porque é um híbrido. É um animal híbrido. É uma mistura de raça, formando um. É um cruzamento de um cavalo com um jumento com uma égua, ou vice-versa. Então não é uma semente pura, é um cruzamento. Isso significa um híbrido. Bem, como o irmão Branham disse, ele chegou a dizer, uma mula não sabe quem é seu pai ou sua mãe. Ela é insegura de si mesma, de tal modo que ela não se moverá do lugar onde ela haja decidido ficar. Isto é uma mula. Ela não sabe quem é seu pai. Se você perguntar, quem é seu papai? Balança aquelas orelhas, né? Irmão Bruno fala até essa expressão. Diz, eu não sei se sou filho ou filha de uma égua com um jumento ou de uma jumenta com um cavalo. Eu não sei. Como é que eu cheguei à existência? Porque são esses dois cruzamentos que dá o mulo, né? O burro. Então, se você perguntar, ela não sabe. Ela não tem descendência. Ela não tem geração. Ela não tem geração que venha dado o prosseguimento que possa prosseguir. E ainda mais, ela não pode reproduzir a si mesma. Você cruza ela de novo e ela já não reproduz. É estéril. Não tem semente de vida. Entende? Então, veja que coisa. É tão teimosa que quando a mula decide ficar ali, você pode bater, você pode espancar, você pode fazer o que for. Então, os cambiteiros lá no Nordeste, antigamente, eles descobriram uma forma de movê-la de um lugar. Era atear fogo por baixo. Aí pulava, mas também perdia a carga, perdia tudo. Tem pessoas que às vezes nem o fogo tem lugar. Já está morto. Fazer mais o quê? Bem, a esse atributo é chamado teimosia. Teimosia, sabe? Portanto, a teimosia é uma característica da natureza híbrida. Se você leu a Era da Igreja de Éfeso e Esmirna, você vai entender um pouquinho sobre isso. Mas nós estamos simplificando melhor. A teimosia é uma característica da natureza híbrida, misturada. O irmão Branham disse, um verdadeiro puro sangue. Um verdadeiro puro sangue, ele sabe quem é e conhece sua linhagem. Por isso que ele anda de uma forma, sabe, bem à vontade, bem esbelto, peitão erguido e tal. Ele trota quando é colocado na passarela, inclusive para os compradores. Ele é um puro sangue e é conhecido até pelo andar. Pela forma que ele interage, que ele pula na pradaria, se conhece que ali é um puro sangue. Ele é seguro de si mesmo. Mas a mula fica, e emperra, e empanca, e não voa, e afronta, e abre o nariz para lá e para cá, e balança as orelhas, e você vai, e bate, e tudo, mas não sai do lugar. Prefere cair debaixo da carga, mas não sai. Teimoso. Teimoso.
Bem, agora você sabe, no livro de Hebreus, nós vamos aqui para Hebreus capítulo 12 e o versículo 1, porque você sabe que existe uma linhagem de cavalo que ele sabe quem ele é, e ele não tem aquela natureza teimosa, ele é um verdadeiro puro sangue, ele tem uma natureza terna, e ele é melhor de ser treinado, inclusive, puro sangue, ele é bom para ser treinado, se treina ele com facilidade, ele aprende com facilidade, sem precisar pelejar muito. E a forma que nós nos corrigimos, a forma que você corrige, lembra o que Paulo disse? Examine-se cada um a si mesmo, a si mesma. A forma que nós nos corrigimos é o que demonstra de que linhagem nós somos. Nós precisamos crer nisso, entender estas coisas. Hebreus capítulo 12, versículo 1, vamos ver o que Paulo escreveu aqui. Portanto, nós também, agora é nós, viu? Pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Então nós não somos como um mulo que não sabe da linhagem que veio, porque ele é um híbrido, é um cruzamento. Mas puro sangue sabe que tem uma linhagem de testemunha, vê alguém atrás que deu continuidade a ponto de você estar aqui. Você sabe, teve Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, José, e foi vindo de profeta em profeta e tal, até chegar em Jesus, nos apóstolos, até chegar nos reformadores, e até que os nossos corações foram restaurados à doutrina original. Você sabe, você tem um histórico. Viu? Então, se você sabe disso, e estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo embaraço. Aqui está. Por que ficar embaraçado, inseguro, amedrontado? Deixemos todo embaraço. E o pecado que tão de perto nos rodeia. Então, como é que lemos? Como é a oração? Te pedimos que nos limpes de todas as faltas e de todo o pecado. Deixemos. Você já sabe a sua linhagem. Tem uma nuvem de testemunhas, pessoas que vieram antes de você, que pregaram a mesma coisa, que creram na mesma doutrina. Então deixemos, pois, o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Só porque a carga é um pouquinho pesada, você já quer parar, entendeu? Ainda não resististes até ao sangue. Está complicado, está difícil, mas você não chegou ainda a sangrar como o Senhor Jesus sangrou. Está reclamando de quê? Entendeu? Combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor. O que é isto aqui? Pais, quando os vossos filhos se tornarem desse jeito, então apedreje-os, tira o mal do meio de vós. Então imagine, a Bíblia diz: a alma que pecar, esta morrerá. Você não quer ser uma pessoa rebelde, você não quer ter teimosia diante de Deus. Você não quer ser um teimoso, uma teimosa diante de Deus. Por isso, veja aqui, filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaieis quando por eles fores repreendido. Você é puro sangue. Simplesmente foi repreendido, prossiga. Então siga adiante, não emperre, não dê coice. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, porque ele não agia como filho, ele era um bastardo. Mas nasceu dessa família, nasceu daqui, mas ele não tem natureza de filho, tem que tirar esse mal. Meu Deus do céu. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós o reverenciamos. Veja que Paulo aqui está escrevendo aos Hebreus, mostrando o mandamento que foi dado lá no Antigo Testamento, que se eles não reverenciassem os pais, se fossem tirados do meio, então ele está falando aqui aos Hebreus, para os judeus, dizendo: lembra vocês, nossos pais carnais, quando eles nos corrigiam, batiam em nós, brigavam conosco, mas e nós os reverenciamos.
Aí ele diz, então, e agora? Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos, para que vivemos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, os pais naturais, nos corrigiam como bem lhes parecia. Mas este, para nosso proveito, quer dizer, este, o Pai dos Espíritos, nos corrige para o nosso proveito, viu? Para sermos participantes do quê? De sua santidade. Amém. Não pode haver pecado diante da santidade. Santo significa limpo e separado para o serviço. Santificação, separação, aponta para a santificação. Sede perfeito, como é perfeito vosso Pai Celestial. Então, quando você sabe que Ele está aqui, que Sua presença está aqui, o irmão Branham diz, estamos de pé em Tua presença e nos sentimos indignos. Enquanto estamos de pé em Tua presença, então oramos que nos limpe de toda falta e pecado. Nos limpe, porque Ele é santo. Então, por isso que na presença de Deus você sente a correção. A palavra vem para exatamente dizer, você está errado. Não adianta continuar assim. Você é meu filho, então santificai-vos, porque eu, Senhor, sou santo. Então a correção de Deus para nós é para nosso proveito, para o quê? Sermos participantes de sua santidade. Eu estou lendo a Bíblia. Amém. Estou lendo as palavras de Paulo. Você pode ver com a folha de papel na mão, isso é a Bíblia, isso é a palavra de Deus. Amém. Eu já faço isso para não estar perdendo muito tempo procurando para lá e para cá, para não ficar espaço branco na gravação. Entende? E, na verdade, toda a correção ao presente, quer dizer, na hora, não parece ser de gozo, porque você fica envergonhado, baixa a cabeça, puxa, fulano sabe que eu estou com isso, minha esposa sabe que eu fiz isso, minha esposa sabe que eu acho desse jeito, e agora a pregação disse isso, então, e agora e tal, e você fica envergonhado, não é? A verdade é essa. Então, toda a correção, a princípio, ao presente, não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas, depois, produz um fruto pacífico, de justiça, nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas, e os joelhos desconjuntados, e fazeis veredas direita para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Entenderam? Então faça de tudo para não ser como Esaú. E se você procurar a natureza de Esaú, você vai descobrir que era também uma natureza teimosa, rústica. Vamos colocar de pé. Bem, as Escrituras nos dizem que um filho que não se corrige é um filho nascido bastardo. Ele não reconhece, ele não honra pai e mãe. A Bíblia diz que ele está fora do reino de Deus. Não é apto para entrar nele. Nos é dito que Esaú é um exemplo deste característico teimoso, dessa característica natureza teimosa, ou natureza que não muda, que não se dobra. A teimosia não é um atributo que é encontrado na vida de Deus. A vida de Deus não pode produzir uma pessoa teimosa, uma natureza teimosa. Nós lemos nas Escrituras que Jesus mesmo, o Filho unigênito de Deus, foi obediente, inclusive até a sua morte na cruz. Amém? E se Jesus, o Filho unigênito de Deus, ele foi obediente até a morte, e nós que somos também filhos de Deus, qual é a diferença? Isso ficará para o próximo culto. Senhor, nosso bondoso Pai Celestial, nós te agradecemos, Pai da Glória, por tua graça misericordiosa para com cada um de nós. Amém. Nós sabemos que tu estás vivo e estás entre nós. Amém. E estás nos guiando e dirigindo-nos. Estás mudando a nossa mente, a nossa natureza, colocando em nós a natureza do Cordeiro, a vida de Deus em nós. Amém. E, Senhor, nós nos sentimos o quanto que estamos fracos e frágeis,
mas conseguimos ficar de pé na tua presença. Ó Senhor, como disse o apóstolo Paulo, os joelhos cansados que estavam fraquejando, coloquem-se de pé. O que estão cansados, levantai-vos e andais, como disse o profeta Oséias. Não é aqui o vosso descanso. Então, Senhor, precisamos continuar nesta caminhada, neste aprendizado, porque temos que chegar na posição designada pelo Senhor. Não o lugar que queremos ficar, mas o Senhor tem estabelecido o lugar onde temos que estar congregados. E esse lugar é em Cristo Jesus. E só fica em Cristo Jesus quem está com a completa palavra, com a total revelação de Jesus Cristo. E nós precisamos estarmos, ó Deus, inteirados de toda a revelação das Escrituras. Mas, Pai, te agradecemos pela parte que o Senhor nos apresentou e nós temos conseguido entender e compreender. Se o Senhor tiver algo para nós, no tempo próprio, o Senhor nos dará. E dará capacidade em nós para que possamos compreender os teus mistérios e a tua vontade. E assim vamos prosseguindo de fé em fé e de glória em glória. No nome de Jesus Cristo, pedimos pelos que estão enfermos, doentes e aflitos, que eles sejam curados e abençoados pelo Senhor, tanto no físico, quanto em seus espíritos e almas, que haja uma libertação total nessas vidas, Pai. Nós oramos humildemente, no nome de Jesus, o teu Filho. Amém e amém. Deus os ajude, Deus os abençoe. Tenham todos um final de semana abençoado por Deus. E domingo à noite, se o Senhor nos permitir, estaremos aqui para mais um culto na sua presença. Amanhã à noite nós teremos culto, creio que em Jundiaí. É isso mesmo, Vicente? É isso mesmo? Amanhã nós teremos culto em Jundiaí. Vai ter que ser lá fora dos outros irmãos, tá certo. Deus abençoe a cada um de vocês, Deus os guarde. Tenham todos uma noite abençoada pelo Senhor. Aleluia. Mais humilde com isso. Deus abençoe. Deus guarde. Obrigado pelo Deus abençoe.